porque são muitos artigos, né, apóstolo? São. Nessa edição agora, deixa eu subir aqui para o índice aqui, para o pessoal dar uma olhada, nós estamos, olha só que coisa linda, nós estamos aí com 27 artigos diferentes, 27 Exato. artigos, mais a minha introdução, 28, então é muita coisa, mas olha, tem artigo muito interessante. Amanhã eu estarei entrevistando o De Wilson, o apóstolo De Wilson, lá de Moçambique, que vai estar falando sobre as 7 crises do homem, muito interessante. Enfim, são artigos muito bons que tem, e aqui no artigo número 19 está o artigo do apóstolo Walter Fiel, que é falando sobre a verdadeira confiança, ação de nossa fé em Cristo Jesus. Você pode falar um pouquinho sobre isso, pastor? Claro. Nós estamos vivendo, pastor Valdinei, irmãos em Cristo Jesus, a todos os amigos que estão nos vendo agora. Estamos vivendo um tempo de crise. Nós estamos vivendo esse tempo de crise e que, por conta das informações massivas a respeito desta enfermidade, desta doença, desse Covid-19, então muita gente ficou em desespero. E muita gente ficou se alimentando dessas notícias que trouxe medo, pânico para as pessoas. Então, eu tenho falado durante esse tempo, eu tenho falado muito dessa confiança que devemos ter no Senhor Jesus. Muita gente fala de crer, mas muitas vezes, por conta de todas essas informações massivas de medo, às vezes as pessoas e os crentes no Senhor Jesus não conseguem depositar sua confiança total no Senhor Jesus. Então acaba dando mais ênfase aos aparatos humanos do que depositar a sua fé no Senhor Jesus. Então, eu tenho falado que, inclusive na nossa igreja, e foi aí então que também me motivou a escrever esse artigo, falando de que nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor Jesus. E por quê? Não é? Eu não tenho que depositar confiança em quem eu não conheço, eu tenho que depositar uma confiança em quem eu conheço. Então, o princípio da confiança, o que é a confiança? É resultado eu só posso confiar como resultado de um relacionamento com alguém. Eu só confio na minha esposa porque eu mantenho um relacionamento com ela há 30 anos. Então, confio nela. Eu sei por que confio nela. Da mesma coisa, eu tenho que manter esta confiança no Senhor Jesus, sabendo por quê. Não é? É evidente que eu tenho que ter também confiança nas minhas potencialidades, nas minhas capacitações, confiança no propósito que eu desenvolvo e assim por diante. Mas o crente no Senhor Jesus não pode depositar a sua confiança apenas nas suas capacitações, na sua vocação, colocar a sua confiança na sua experiência, quiçá vencedora de vida. A verdadeira confiança que não tem medo ou que domina o medo, a verdadeira confiança que vence qualquer adversidade é a confiança no Senhor Jesus. E depois desta confiança no Senhor Jesus, conhecendo o meu propósito, então eu desenvolvo o meu propósito com esta confiança. Porque eu só posso confiar em aquilo que eu conheço. Então, nesse tempo, a gente precisa observar isso. O que é confiança? Confiança é eu, então, desenvolver esta capacidade de, através e por meio do relacionamento que eu tenho, ou com o meu propósito, ou com alguém, ou com o Senhor Jesus, desenvolver, manifestar a ação desta minha fé. A fé observa duas vertentes importantes. Tem muita gente, pastor Valdinei, que confunde a fé apenas como crer. Não, a fé, a primeira vertente fundamental da fé é fidelidade, é relacionamento. Essa é a primeira vertente. Eu sou salvo porque creio no Senhor Jesus, pela fé no Senhor Jesus. Eu sou salvo porque eu iniciei a partir da minha fé, da minha crença nele, eu passei a desenvolver um relacionamento com ele. E pelo fato de eu ter um relacionamento com ele, quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu creio, mais eu confio nele. Essa confiança é a ação do meu relacionamento. Ou com pessoas com quem eu confio e me relaciono, ou com o meu propósito, com a minha vocação, que eu me preparei para desenvolvê-la, uma vocação profissional, uma vocação ministerial e assim por diante. E a verdadeira fé
que supera todas as demais e que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida para dominar as demais e para nortear as demais, e a fé em Cristo Jesus. É interessante que a palavra fé no original grego, da palavra pistia, ela é a mesma tradução de fidelidade. Fé e fidelidade usa a mesma palavra, pistia. Exatamente, exatamente. Então, as pessoas, de um modo geral, principalmente há muita gente pregando, por exemplo, um evangelho muito triunfalista, que superficializou muito a palavra fé. Apenas como crer que você recebe. Não, não é simplesmente crer. Eu creio e eu tenho que saber por que creio. E então, e nesse tempo de pandemia, algumas pessoas, inclusive do Brasil, me ligou desesperado, chorando e tal, porque isso, porque aquilo. Eu digo, cadê tua fé? Não, mas peraí, gente. Peraí. A gente tem que obedecer tem que obedecer, sim, às normativas das autoridades, porque Jesus disse que ele deixou os médicos para os doentes, não foi para o são. Então, eu preciso obedecer às autoridades. Mas a minha fé não está nas autoridades, não. A minha fé não está nos aparatos. A minha verdadeira confiança, ainda que eu use os aparatos humanos, e que muitas vezes é necessário usar e tenho que usar, mas a minha fé, em primeiro lugar, está fundamentado no Senhor Jesus. Amém. E eu me lembrei agora, pastor Valdinei, falando de confiança, de uma jovem que eu orei por ela em São Paulo. Ela era de Goiânia e ela estava com câncer no estômago. Então, ela recebeu uma palavra profética numa das igrejas Assembleia de Deus em Goiânia, e a pessoa disse para ela, Jesus está te curando. E estava no começo do câncer. Só que ela já tinha começado o tratamento de quimioterapia, ou eu não sei, de radioterapia, o tratamento que ela já tinha começado. Em vez de melhorar, piorou. Melhorar, piorou. Piorou, e saiu de Goiânia e foi para São Paulo. E então eu estava ministrando também no Assembleia de Deus aí na região de Vila Alpina. Então, no final do culto, me disseram, tem uma pessoa assim que tá muito doente, com câncer no estômago, então a gente queria que você fosse lá orar. A gente sabe que Deus te usa em milagre, então a gente queria que você fosse lá. Aí cheguei lá e tal, e ela disse, eu disse, qual é o seu caso, irmã? Ela me contou. Ela disse, não, eu acho que não era de Deus, não, porque eu tô pior. Eu falei, Jesus, é o seguinte, eu não estava lá para ver a conversa que ela teve contigo e nem que essa pessoa deu a palavra. Eu não estava lá para saber se foi o senhor mesmo que deu ou ele falou da cabeça dele, ou dela. E o senhor disse para mim assim, foi eu que falei. Foi. Eu digo, então por que ela está desse jeito aí? Ela acabou de ser desenganada do médico. O senhor disse assim, porque ela, em vez de confiar na palavra que eu dei, ela continuou confiando mais no que o médico disse. Agora diga para ela que eu hoje faço um milagre. Aí eu falei para ela, começou a chorar, ela disse, é verdade mesmo, pastor, eu não consegui crer direito na palavra que Deus deu. Eu digo, então você vai botar o câncer agora para fora. Pedi a irmã lá para me trazer um balde lá, ela vomitou o câncer dentro do balde. E voltou para Goiânia curada. Então, as pessoas têm que crer quando... eu tenho que tomar a palavra de Deus como uma palavra pessoal. O salmista que escreveu o Salmo 84, ele chama o Senhor dos Exércitos, mas ele diz, Deus meu, Senhor meu, Deus pessoal, Senhor pessoal. A minha confiança tem que ser no Senhor Jesus em primeiríssimo lugar. Ainda que, como nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, ainda que eu tenha que obedecer às normativas que são colocadas aí à disposição. Eu estava falando hoje à tarde, numa live que eu fiz aqui para nós, aqui em espanhol, eu mencionei o Salmos 121. Esse salmo está perturbando o meu coração desde manhã cedo, quando eu me levantei para ir para a escola. Ele diz assim, eu levo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O salmista diz, ele reconhece, ele faz uma análise e reconhece. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? Absoluto. Essa palavra Senhor aqui é absoluto. É um Senhor absoluto. Não é um Senhor que tem algumas possessões na terra, ou que ele tem uns pedaços de terra em cada continente. Ele é Senhor de tudo. Ele, o meu... Por que esse salmista escreve dizendo que ele cria que o socorro dele vinha de Deus? Porque ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por que eu preciso confiar nesse Senhor? Porque ele é dono do céu e da terra. E aonde é que diz que ele é dono do céu e da terra? O Salmo de número 19.
Uhum. Isaías diz que ele fez o céu e a terra. E Gênesis 1, ele diz que ele fez o céu e a terra. Então ele é digno de confiança. Senhor absoluto. Ele é Senhor de tudo, mas ele é Senhor da minha individualidade. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Os meus pés. Palavra direta para mim. Ele diz assim, versículo 5, o Senhor é quem te guarda, pessoal. O Senhor te guardará de todo mal. Aí depois ele volta para a nação. O Senhor guardará a tua entrada desde agora e para sempre. Aliás, é certo, versículo 4, é certo que o Senhor não dorme e não dormita o guarda de Israel. O salmista mostra o Senhor como dominador de tudo e dono de tudo. Ele mostra como Deus pessoal e mostra como Deus da nação. Então eu tenho que crer no Senhor com todas as minhas forças, de Até todo nós temos o meu que entender coração. isso. A gente tem que entender isso também, pastor, porque o salmista Davi era o rei de Israel, né? E muitas vezes, como rei de Israel, se sentia fraco, frágil, e aí ele fala, não, mas quem vai guardar Israel não sou eu, o rei de Israel, é o Senhor quem vai guardar Israel, né? Exatamente, exatamente.